Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos hoje com a advogada Margarida Couto, a sócia da VDA responsável pela área de Economia Social e Direitos Humanos. É nessa área que tocamos agora e, como estamos a falar de educação, a educação, quando no fundo procura combater as desigualdades, também contribui de forma positiva para a economia social. O que lhe perguntei é qual é atualmente o nível de responsabilidade social das organizações, tendo em conta aquilo que tem visto e se a guerra na Ucrânia impactou de forma positiva este movimento? Eu acho que se tem assistido inequivocamente a um aumento da consciencialização, seja pelas sociedades de advogados, seja por outras organizações, da importância de se comportarem de forma socialmente responsável, ou de forma social e ambientalmente responsável, ou resumindo, de forma responsável. Acho que tem havido várias evidências disso. Quando há cenários de catástrofe, isso é muito óbvio. Foi agora o caso da Ucrânia, em que acho que foi notório como as empresas, incluindo sociedades de advogados, se organizaram no sentido de providenciar não apenas ajuda de emergência, de, enfim, roupas, comidas, etc., mas de tentar proporcionar emprego, uma vida estável. Tudo isso nós vimos acontecer, como também já tínhamos visto noutras situações de emergência, seja os tristemente célebres, e agora com este calor, nem quero pensar nisso, os incêndios em 2017, seja mesmo quando são tragédias humanitárias que não acontecem em Portugal, mas que acontecem em países próximos de nós, como, sei lá, o ciclone Idai, enfim, a situação em Cabo Delgado. Acho que sempre que há qualquer tragédia humanitária que toca com direitos humanos, as empresas em geral sentem-se convocadas, e acho que as sociedades de advogados mais ainda, porque, enfim, direitos humanos tipicamente são direitos que são defendidos pelo direito, pelo sistema jurídico, e, portanto, acho que as sociedades de advogados são particularmente sensíveis a temas que mexem com os direitos humanos. Nesse tema, um dos artigos pelo qual se debruçou foi o facto no início deste ano Bruxelas ter feito aquela proposta diretiva sobre o dever de due diligence das empresas na área de sustentabilidade. Em que é que vai-se refletir esta lei, esta regulamentação no tecido empresarial, nomeadamente no português? Esta lei vai ser muito exigente. No tecido empresarial português poderá ter, porventura, um pouco menos de impacto direto do que noutras geografias, porque, pelo menos de acordo com o projeto que é conhecido, porque a diretiva, o texto final só deverá ser conhecido lá mais para o final do ano, mas neste momento a diretiva aplica-se a empresas que tenham mais de 150 milhões de euros de faturação, que obviamente em Portugal ainda são algumas, mas não são tantas como na Alemanha, por exemplo. Simplesmente a nossa experiência diz-nos que é precipitado pensar que essa lei só se vai aplicar às empresas muito grandes ou que têm uma faturação superior a 150 milhões de euros, porque tipicamente essas empresas, para cumprirem a lei, portanto, para cumprirem o tal dever de diligência devida na sua cadeia de fornecimento, têm, obviamente, que ir fazer auditorias ou pelo menos perguntas a quem está na sua cadeia de fornecimento, aos seus fornecedores, tenham eles ou não um enorme nível de faturação. E, portanto, é por isso que convém desmistificar que esta nova diretiva é só para as empresas muito grandes, ou seja, a PME também tem de se preocupar. Os principais deveres são para elas, mas claro que as empresas muito grandes não conseguem cumprir a diretiva sem exercerem esse dever de diligência devida sobre a sua cadeia de fornecimento e, portanto, claro que aí... Mas em que é que se materializa essa diligência? Há ainda, ou seja, já há alguma Sim, ideia? já é muito detalhado, é muito exigente. Aliás, a diretiva chama-se diligência devida em direitos humanos, mas os direitos ambientais são equiparados a direitos humanos e hoje essa é a tendência. Aliás, a nossa lei, nós temos uma lei do clima, a nossa lei do clima
reconhece, por exemplo, a figura do refugiado climático. Tipicamente aqui há uns anos não se falaria disso, um refugiado é alguém que foge de outra coisa que não de climas extremos, portanto direitos humanos é um bocadinho abrangente, é mais do que direitos humanos naquele sentido mais clássico, estritamente social a que estamos habituados, tem muita componente ambiental. E basicamente o que diz às empresas é que passa a ser obrigatório, ou seja, já não é uma opção, hoje face ao direito internacional é uma opção, já existem enquadramentos das Nações Unidas, da OCDE, etc., que são opcionais, são aquilo que nós chamamos soft law. E essa soft law vai se transformar em hard law para certas empresas, ou seja, vai ser obrigatório as empresas terem uma política e depois dizerem como é que executam essa política, ou seja, quais são exatamente de A a Z os processos que se propõem seguir para detectar violações de direitos humanos e o que é que tencionam fazer quando detectarem essa violação de direitos humanos para remediar ou compensar, ou o que seja, essa violação de direitos humanos. Portanto, é bastante exigente. Aproveito para tocar no facto de ser presidente da Associação Grace, que toca nesta questão das organizações com responsabilidade corporativa. No final de 2020 foi reeleita para um segundo mandato de 2 anos. Três anos, acaba para o ano. Pergunto se vai recandidatar a um terceiro e o que é que esperamos nos próximos tempos desta Grace? É assim, eu não me vou recandidatar porque acredito que as pessoas devem estar um determinado tempo máximo em funções de presidência e, portanto, os próprios estatutos, é uma questão de good governance, ou seja, é considerada boa governança e, portanto, os próprios estatutos do Grace, que são bons estatutos, limitam o número de mandatos e, portanto, eu vou atingir... Ou seja, é no máximo 2? No máximo 2 mandatos na presidência, e, portanto, eu vou atingir o número máximo de mandatos e, portanto, pela natureza das coisas, não me vou recandidatar. No entanto, o caminho que o Grace tem pela frente é gigante. O Grace nunca cresceu tanto como nos últimos 2, 3 anos, o que é um bocadinho paradoxal, porque foram anos particularmente difíceis, incluindo para a economia, nomeadamente para certos setores que estiveram literalmente ligados à máquina, e de facto o Grace neste momento são mais de 220 empresas, eu já não sei o número, porque não há quase dia nenhum em que não haja novas adesões, e eu acho que isso significa que as empresas reconhecem o valor que lhes acrescenta estar numa rede de empresas responsáveis como o Grace, e portanto, independentemente de quem seja o futuro presidente, acho que o Grace tem um papel muito importante a desempenhar no ecossistema empresarial português. Muito obrigada, Margarida. E assim terminamos mais uma edição do Falar Direito. Regresso em breve com novos temas, com novos convidados. Até lá, aproveite esta onda de calor para nos acompanhar a partir de casa em vídeo, podcast e texto. Muito obrigada.